Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nós aqui, para quem está chegando pela primeira vez, a gente acha muito importante esse momento, né, da palestra, porque é um momento que a gente libera algumas chaves, alguns códigos, né, que cada um vai pescar ao longo do ritual, né, da cerimônia, e vai se conectar e vai ter seus próprios insights, né? O nosso objetivo aqui, né, nós aqui do Brahmatma Diva, o nosso objetivo é abrir um espaço seguro para que cada um tenha os seus próprios insights, porque é através dos insights que a gente realmente cresce, que a gente realmente ressignifica a maneira que a gente enxerga a vida, em função da gente ressignificar a maneira que a gente se enxerga. A cura, qualquer cura, em qualquer nível, é sempre uma nova interpretação a respeito de algo. Qualquer trauma que nós temos, qualquer mecanismo de comportamento, qualquer padrão repetitivo de comportamento, ele só existe por causa de uma má interpretação de algo. E qualquer doença, em qualquer nível, seja emocional ou físico também, é uma manifestação de uma má interpretação de algo que se solidifica, se densifica no nosso corpo emocional, no nosso corpo mental ou no nosso corpo físico. Então o nosso trabalho aqui é esse, é abrir um espaço para que cada um tenha os seus próprios insights. Eu gosto sempre de falar, não acreditem em nada que eu falo, justamente por causa disso. Porque quando a gente acredita em alguma coisa que outra pessoa está falando e a gente sai repetindo isso, né, a gente fica igual um papagaio repetindo verdades que não são as nossas verdades. Então é muito importante. O que eu falo aqui são gatilhos, né? A ayahuasca trabalha muito com gatilhos, né? Desde o pré-rito, as coisas que a gente vai sentindo, né? No pré-rito, a gente já vem alguns dias antes da cerimônia sentindo coisas, as emoções ficam à flor da pele e muitas vezes situações também se apresentam para justamente chamar certas informações que estão dentro de nós para a superfície, para serem trabalhadas. Então, nós somos um centro de expansão da consciência. Eu tenho pensado muito sobre esse nosso nome, né? Por que eu tenho pensado nesse nosso nome? Porque de um tempo para cá eu tenho incluído muito o ego. Eu sempre incluí o ego nos meus estudos, mas agora eu tenho incluído de uma maneira diferente. Eu tenho percebido que o nosso eu superior ele já é iluminado. Ou seja, não existe expansão de consciência para o nosso eu superior. Ele já não existe. Então quem é que faz? Quem é que cresce? Quem é que amadurece? Quem é que ilumina? É o nosso ego. Então eu tenho percebido que o nosso ego é que faz a jornada do herói na Terra. O que é a jornada do herói para quem não conhece? A jornada do herói ela está em todos os filmes de Hollywood, ela está em todos os livros, está em todos os mitos, que é justamente a gente sair da nossa casa, do nosso lar, e aí a gente sai para empreender uma viagem, para empreender uma jornada. E aí nessa jornada a gente aprende muitas coisas, né? Me veio à cabeça aqui agora o mito de Hércules, né? Com seus 12 trabalhos, os 12 trabalhos de Hércules. Ou seja, existe uma jornada que eu achava que era a jornada da alma, mas na verdade a alma, o nosso eu superior, ele já é. Então eu tenho percebido que quem está fazendo a jornada é o meu ego, que é uma parte de mim, né? Então isso tem me feito me sentir muito mais integrado, muito mais maduro, muito mais pleno, na medida em que eu vou alinhando o meu ego com o meu eu superior.
A gente tem, outro dia eu estava pensando a respeito da Trindade Sagrada, né? O que é a Trindade Sagrada? A Trindade Sagrada é o Pai, a Mãe e o Filho, né? Quem é o nosso Pai? O nosso Pai é o céu. Quem é a nossa Mãe? A nossa Mãe é a terra. Quem é o Filho do céu com a terra, que faz a ponte, que junta o céu com a terra? É o ego. Então, o nosso ego está numa fase de amadurecimento, que esse amadurecimento do nosso ego, né, a gente trazendo o nosso ego do inconsciente, como a minha mãe estava falando, trazendo o nosso ego do inconsciente para o consciente, ele se transforma no nosso maior aliado na nossa caminhada, porque a nossa caminhada é a parte nossa que é o ego na Terra, né, acoplado dentro do nosso corpo físico. Então, a nossa missão na Terra, a gente vai cumprir através do ego, através do corpo físico, né? Eu, nesse momento aqui falando, o que eu estou falando, eu me sinto completamente alinhado. Eu percebo sempre quando existe um conflito dentro de mim. Se eu começo a ficar nervoso, se eu começo a ficar inseguro, é porque há um conflito dentro de mim. Que conflito é esse? O conflito é justamente entre o ego e o eu superior. Sempre que há um conflito, é sempre o ego com o eu superior. O ego estando num estado inconsciente, né, ele é somente as programações a que nós fomos expostos durante a nossa vida. Ele não tem lucidez, ele não tem clareza, ele está inconsciente. Quando a gente começa a tomar consciência dos nossos processos, o que são os nossos processos? É o ego andando, caminhando, se movimentando na vida, né? Então, na medida em que a gente começa a tomar consciência dos nossos processos, ele vai ganhando consciência. E aí é o nosso ego que vai se libertando dos padrões que foram impostos a nós. Bruno, fala um pouquinho mais sobre os padrões, né? Quando a gente nasce, vou dar um exemplo que eu gosto sempre de dar. Quando a gente nasce, se os nossos pais, por exemplo, falam, Bruno, não faz isso, o que eu penso? Quem eu tenho que ser para agradar os meus pais? Nesse momento, a gente inicia um processo que na psicologia é chamado de criação de máscaras sociais. Essas máscaras sociais, a gente está querendo agradar a sociedade. Depois isso se repete na escola, com os amigos, vai se repetindo. Então, a gente, em determinado momento da nossa caminhada, a gente começa a perceber que a gente representa vários papéis. O engano da história é que a gente se identifica com os papéis. A gente acha que a gente é o papel que a gente está representando. Quando a gente começa a compreender que nós somos o ator que representa todos esses papéis, a gente começa a compreender que esses papéis são ferramentas que a gente tem, mas que não refletem o nosso eu natural. A nossa essência é o eu natural em nós. As programações é o nosso eu artificial. Qual é a diferença, Bruna, entre artificial e natural? O artificial é o que veio de fora e aí a gente incutiu isso dentro de nós como uma verdade. O natural é a própria natureza se manifestando através de nós. Se você vê uma pessoa que ela está ali naquele momento completamente espontânea, ela está no estado puro, imaculado, intoxicado dela. Aquilo ali é a essência dela, né? Eu acho que todo mundo aqui já passou por um momento na vida, pode ter sido tomando uma cerveja com amigos, pode ter sido numa festa dançando, pode ter sido olhando um pôr do sol, pode ter sido ouvindo uma música, que a gente se sentiu completamente puro, a gente se sentiu completamente autêntico, à vontade, sem nenhum julgamento externo ou interno. Esse ponto dentro de nós é a nossa essência. Esse ponto dentro de nós é o nosso eu divino dentro de cada um de nós. Esse ponto dentro de nós é o amor dentro de nós. No mundo só existem duas coisas: o amor e o medo. Somente essas duas coisas. Do medo saem todas as manifestações de comportamentos negativos que a gente tem. Se a gente avaliar com um pouquinho de carinho, a gente vai ver, porque o que acontece? Quando a gente sente medo, o que a gente faz? Ou a gente ataca, ou a gente foge. As manifestações de ataque do medo é
violência, agressividade, explosão, prepotência, necessidade de controle de pessoas e situações. Dentro da manifestação de fuga do medo, quais são as manifestações, né? Tristeza, mágoa, isolamento, frustração, vitimização. Tudo isso é o medo se manifestando, né? Em contrapartida, a partir do amor saem todos os comportamentos positivos que existem dentro de cada um de nós. Então, honestidade, companheirismo, sabedoria, criatividade, tudo isso vem do amor. O que é o medo, né? Para a gente analisar o medo, a gente tem que analisar o nosso pensamento. Vamos analisar o que é o nosso pensamento. O que é o nosso pensamento? O nosso pensamento são todas as nossas experiências de vida arquivadas dentro do nosso HD interno, dentro da nossa mente, né? Então, tudo que a gente viveu durante a nossa vida, desde o nascimento, formatou a forma que a gente pensa, o nosso pensamento. Então, aqui agora, nesse momento, a gente está tomando consciência que o nosso pensamento está baseado em fatos passados. Veja, o nosso pensamento não são os fatos. O nosso pensamento foi as interpretações que demos dos fatos. Um fato que pode ser dentro do nosso sistema negativo, né, com a tag categorizado como negativo, se a gente entende o quanto a gente cresceu durante esse processo por causa dessa situação, esse negativo já vira positivo. Então, não é o fato que importa. O que importa é o significado do fato, a coerência e a clareza e lucidez que a gente tem quando a gente enxerga esse fato. Bruno, o que é clareza e lucidez quando a gente enxerga o fato? Clareza e lucidez quando a gente enxerga o fato é a gente enxergar o fato de fora do nosso umbigo. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente enxerga algo baseado somente no eu, nós nos sentimos traídos, nós nos sentimos passados para trás, nós nos sentimos vítima, nós nos sentimos... Porque o eu, por si só, já é uma ilusão. O eu não existe. O eu é uma imagem criada de fora para dentro, através dessas informações que a gente recebeu ao longo da nossa vida, que a gente formatou quem somos nós. Por isso que acontece, às vezes uma pessoa é super bonita, ela se acha feia. Todo mundo acha ela bonita, mas ela se acha feia. Por causa dessas informações que ela interpretou, dos fatos que aconteceram na vida dela, e aí ela tem esse julgamento do eu. Da mesma maneira que a pessoa se achar também muito bonita e se achar um vitorioso, também é uma ilusão, né? Nós estamos em movimento o tempo inteiro. Isso é tudo fragmentação, isso é tudo a gente criando imagens de nós mesmos. Olha só. Aí eu acho que uma vez me falou que a minha mãe ia morrer, né? Eu gosto de contar essa história porque ela ilustra bem isso. Eu falei, caramba, minha mãe vai morrer, minha mãe vai morrer, minha mãe vai morrer. Mas aí eu continuei fazendo o trabalho com a ayahuasca, e a ayahuasca em determinado momento me falou, não é a sua mãe que vai morrer. O que vai morrer, o que vai se transformar, é a imagem que você criou da sua mãe e que você se relaciona com a imagem dela. Você não se relaciona com ela. Então eu comecei a perceber que a gente repete esse processo inconscientemente com tudo, não só com pessoas, mas também com tudo. Quantas pessoas a gente acha que essa pessoa não é legal não, mas depois que conhece, né, já muda completamente a imagem, né, já muda completamente a interpretação. Então a gente está começando a compreender agora como é que funciona o conceito de imagens. A gente está sempre criando imagens das coisas. Onde é que a imagem se encaixa? Dentro do pensamento. Porque essa imagem é sempre baseada em informações passadas que a gente vive alguma coisa e associa a coisas que estão no passado.
da memória. Então eu comecei a perceber que a gente não vive o presente, o momento presente. A gente está sempre no passado. A gente está sempre tomando decisões, a grande maioria delas inconsciente, porque isso a princípio vem acontecendo sem a gente ter consciência. Agora a gente está começando a tomar consciência de como é que funciona tudo isso, né? E aí a gente está sempre vivendo o presente no passado. O que é o futuro, Bruno? O futuro é a projeção do passado. Por isso que a gente se preocupa com o futuro. O que é a preocupação com o futuro? É a gente transportando as informações do passado para o futuro. Isso é importante a gente compreender. Então o momento presente não está nem no passado, nem no futuro. Então a gente já pode começar a compreender também que o passado e o futuro são ilusões. Não é ilusão no sentido negativo da palavra, não. É ilusões porque elas são baseadas em interpretações, elas são baseadas em pensamento. Repara só quando a gente está dançando, né? Quando a gente está dançando, a gente está pertinho de Deus ali. A gente está no nosso eu mais puro. Quando a gente pensa que está dançando, a gente já tropeça, já sai do passo. Então tem alguma coisa no pensamento que causa ruído nas nossas, no nosso flow na vida. O pensamento, vou voltar porque é importante isso, o pensamento causa ruído no flow da vida. Bruno, então quer dizer que o pensamento é o inimigo? Não. Aí eu estou criando mais uma imagem. O pensamento, ele tem o seu lugar certo. O pensamento, a memória, ela é importante, por exemplo, para eu organizar alguma coisa na matéria. O que eu aprendi é muito importante, porque vai me economizar tempo. Mas para os nossos processos de vida, dos relacionamentos, seja com o outro, seja consigo mesmo, seja com as situações, não encaixa. Eu gosto sempre de dizer que a iluminação é como se fosse um quarto escuro. A gente vai no interruptor e liga a luz. Quando a gente liga a luz, a gente vê aquele quarto todo bagunçado. As coisas não estão nos seus lugares devidos. Então, a gente agora a gente toma até um susto, né? Nossa, como está bagunçado isso. Só que agora a gente tem condição de saber encontrar, ver aquela escrivaninha que a gente sempre esbarrava. Agora a gente tem condição de ver a lâmpada que a gente sempre dava com a cabeça porque estava em outro lugar que não é o dela. Então aí sim, isso é que é a luz. A iluminação não é a gente virar santo, a iluminação é a gente compreender. Isso aqui que a gente está passando agora é um processo de iluminação, que a gente está começando a ter clareza de pensamento, lucidez. Então, a gente esse momento aqui que a gente está conversando, inclusive é natural se sentir uma dormência, um formigamento, porque é sinal que o nosso sistema está se reintegrando a essas novas informações que estão sendo ditas aqui. O nosso sistema, ele funciona de acordo com as informações que ele tem. Então, por isso que eu falei lá atrás que a cura é reinterpretação. Algo que nos dava medo, reinterpretado, a gente pode ver que é a maior força que a gente tem. Eu estava conversando lá embaixo com algumas pessoas e eu falei, outro dia uma pessoa me pediu para faz uma orientação vocacional para mim. Eu falei, olha, orientação vocacional eu não posso fazer não, mas eu posso te dar uma dica valiosa. A forma que você tem de ajudar com mais força, com mais poder, com mais autenticidade, com mais naturalidade, com mais amorosidade, com mais conhecimento e propriedade do que você está fazendo, está justamente aonde você mais sofreu na sua vida. O seu maior sofrimento na sua vida é o que te capacita a ajudar amorosamente como um especialista. Não é um especialista de livro que leu num livro, não.
É um especialista que passou por aquilo, que reinterpretou aquilo no seu sistema. E aí agora você pode ajudar com amorosidade, porque as suas palavras vão sair carregadas de verdade. E tudo que a gente está falando aqui, né, separar o joio do trigo, que está na Bíblia, né? Tudo que a gente está falando aqui, a gente está tomando consciência do que é mentira dentro de nós, mentira entre aspas, e o que é verdadeiro dentro de nós. Bruno, o que é mentira dentro de nós? Tudo que a gente recebeu de fora e nós não tivemos o nosso insight, né? É uma mentira. A gente tá sustentando uma mentira para agradar alguém ou alguma coisa. É diferente quando a gente fala com verdade. Por que a gente fala com verdade? Isso é uma coisa importante da gente tomar consciência. Eu só posso falar com propriedade, com total propriedade. Vou até repetir. Eu só posso falar com total propriedade das coisas que eu vivi, que eu vivenciei no meu corpo. Qualquer coisa que eu fale que eu não vivenciei no meu corpo é mera especulação. Não sei se eu estou sendo claro. É mera suposição. E uma outra coisa que é importante também a gente compreender é que ninguém tem mais propriedade do que eu para falar das coisas que eu vivi no meu corpo. Isso é importante porque nos empodera das nossas vivências, da nossa história e, ao mesmo tempo, nos coloca alinhados com o nosso eu, alinhados com o que é verdade dentro de nós. Porque o que é verdade dentro de nós é o que a gente viveu. Pode perceber, se alguém começa a falar, porque eu ouvi falar que fulano fez isso, que aquilo, eu acho que não é certo, não entra bem, desce quadrado. Por quê? Porque tudo que a gente fala que não está carregado de verdade vem com muito ruído. Esse ruído na comunicação, a outra pessoa percebe. Já estamos finalizando, mas eu vou falar uma coisa que é interessante. Eu vou dar um exemplo, né? Imagina quando eu sou criança, quando eu era criança, que eu gostasse de balé, né? E aí, por algum motivo, os meus pais falam, não pode gostar de balé não, ou eu ouço na escola, não pode gostar de balé não, cara. Se você gostar de balé, você vai ser massacrado. O que eu faço? Eu pego o balé e guardo debaixo do tapete aqui. Eu guardo num lugar onde eu protejo isso com 7 chaves. Ninguém pode saber disso. Está protegido dentro de mim, está escondido dentro de mim. E isso aqui que eu botei debaixo do tapete é justamente a raiz de todo o meu medo, a raiz de toda a minha insegurança, a raiz de tudo que eu não consigo fazer. Por quê? Vamos lá. Se eu estou falando aqui algo e eu estou com coisas escondidas debaixo do tapete, vocês concordam comigo que eu não estou completo? Eu não estou pleno, eu não estou íntegro aqui falando, eu estou partido, eu estou incompleto. Então, quando nós estamos incompletos, isso aqui que a gente guardou debaixo do tapete, ele ressoa, ele é como se o que a gente tivesse falado, essa mentira, porque a gente está sustentando uma mentira para a gente manter isso aqui guardado, né? Então, tudo que eu falo, essa mentira vai junto na minha comunicação. Ela está junto na energia da minha comunicação. Eu sempre isso era uma coisa que me incomodava muito. Eu falo coisas, eu falo, ninguém me entende. Ou entende uma coisa completamente errada, completamente diferente, ou não me ouvem, é como se eu não existisse. E aí eu comecei a perceber que era por causa disso aqui que eu guardei debaixo do tapete. Uma outra coisa importante para vocês tomarem clareza com relação a isso, é que se eu guardo o balé, por exemplo, né, aqui debaixo do tapete, eu automaticamente, por sustentar essa mentira, eu começo a ficar revoltado. Ou eu começo a ficar revoltado, ou eu começo a entrar em processo de depressão. E aí,
eu começo automaticamente a odiar o balé. Eu começo automaticamente a odiar quem faz balé. Porque, por causa dessa revolta minha de sustentar essa mentira aqui. Ter que mentir para sustentar isso que eu escondi. Só que o que está aqui é o nosso maior tesouro. O que está aqui é o nosso eu mais lindo, que a gente pode ajudar muita gente. Então eu fiz uma experiência, inclusive, na minha vida mesmo, né? Tem uma frase que eu gosto muito. Exposição e vulnerabilidade são as chaves para o amor. Exposição e vulnerabilidade são as chaves para o amor. Vou explicar. Ensinaram pra gente que a vulnerabilidade causa sofrimento, né? Não vou me vulnerabilizar não, que eu vou sofrer. Isso é justamente o pensamento que a gente já falou antes, trazendo você para o passado e trazendo uma interpretação errada da história. Na verdade, se a gente for analisar isso com carinho, a invulnerabilidade é que traz sofrimento, né? Nós homens podemos falar bem disso, porque a gente aprendeu a ser invulnerável desde criança e isso nos traz muito sofrimento. Mas não só os homens, todo mundo, né? Repara só, por exemplo, se eu estou numa discussão com a pessoa que eu amo, né? Minha namorada, se eu estou discutindo com ela. Se tá os dois invulneráveis, existe algo entre nós aqui, né? Essa barreira, essa armadura que não deixa a comunicação fluir. Se um dos dois vira e fala, olha, quer saber? Eu não tenho mais justificativa para dar, não. Me perdoa. Automaticamente, quando a gente se vulnerabiliza, se abre um canal de humanidade. Já começa a haver humanidade entre as pessoas na comunicação. Aí a outra pessoa pode virar e falar também, pô, me perdoa também, eu também errei. Olha como é que já mudou completamente a comunicação. Então, vulnerabilidade traz verdade. Invulnerabilidade traz mentira, porque a gente está sustentando uma imagem para a gente não se vulnerabilizar, né? E a exposição, Bruno? A exposição é o seguinte, não adianta nada a gente iluminar e continuar deitado debaixo do cobertor vendo Netflix. Não é para isso, né? Eu acho que uma vez me falou o seguinte, Bruno, os nossos maiores talentos, os nossos maiores dons não são para nós, são para o outro. E aí eu comecei a perceber isso, e isso tirou já uma tonelada das minhas costas. Num outro trabalho na frente, aí eu acho que ele me falou, Bruno, sabe quais são as nossas maiores, sabe qual é o nosso maior talento, o nosso maior dom, o maior de todos? Eu falei, qual? Nós sermos nós mesmos. Aí eu percebi, caramba, eu uni os pontos, né? Se os nossos talentos e os nossos dons não são para nós, são para o outro, e se o meu maior talento é a minha essência, nem a minha essência é para mim. Então eu percebi a importância da exposição. Eu percebo que quando eu me exponho, né? Por exemplo, nesse momento que eu estou conversando aqui, é quando eu me sinto mais vivo, é quando eu me sinto mais feliz. É quando realmente eu me sinto em conexão com as pessoas. Porque aí depois outra pessoa me dá outro feedback, sabe? Gratidão, e aí já traz um outro insight que já me adiciona nos meus insights. E é o tempo inteiro essa comunicação. Se eu tiver todo fechado, que comunicação que vai acontecer? Quando a gente está fechado na gente mesmo, é justamente o ego inconsciente só olhando para o seu umbigo. Então tudo isso que eu estou falando aqui faz parte dessa transição do eu para o nós, que a gente está falando aqui. Aí voltando, né, um pouquinho, voltando para a gente finalizar. Eu percebi que eu precisava me expor e me vulnerabilizar. Então eu fui na internet e falei várias coisas, né? É interessante que antes de falar isso, me vulnerabilizando e falando das coisas que eu escondia, né? De mim mesmo, dos outros, né? E aí, antes de eu fazer isso, eu falei, caramba, vai dar ruim isso. Eu tenho um trabalho espiritual. Será que a minha mãe vai ficar brava? Começa a passar vários pensamentos. É o ego em desespero, né? Ele está estrebuchando ali, ele não quer que a gente se liberte, né? Se libertar no bom sentido, porque na verdade é ele que está se libertando, né? Não é nem a gente. Então, mas aí algo dentro de mim falava, eu tenho que fazer. Aí eu, fiz.
Foi engraçado, e eu achava que eu ia ficar frágil depois de me vulnerabilizar, que eu ia ficar fraco. Eu me senti muito forte, eu me senti completo, eu me senti com uma tranquilidade, com uma serenidade que eu nunca tive antes. Então eu percebi, o que faz a gente ficar fraco é justamente essas coisas que estão escondidas. Isso que causa o nosso medo. Se a gente pegar essas coisas que a gente esconde e fizer isso aqui, ó, pá, botar em cima da mesa, ó, é isso aqui que eu sou. Eu sou tudo isso. Eu já não tenho mais força para ficar tentando sustentar uma imagem só de uma parte de mim. Eu quero ser inteiro, eu quero ser completo, eu quero ser minha luz e minha sombra, eu quero ser tudo. Porque se eu não for tudo, eu vou estar sempre manco. Eu vou estar sempre manco. E isso me deu uma força muito grande. Eu percebi que se a gente pegar as coisas que a gente esconde e fizer isso aqui, ó, pá, se expor, não tem mais medo, porque o medo estava... E aí, o que vai dar medo? Se eu já estou completamente transparente. E isso é Jesus Cristo, né? Na minha concepção, Cristo significa cristalino. Cristalino é justamente isso que a gente está falando aqui. Sempre que a gente tiver uma coisinha que a gente está escondendo do outro e da gente, a gente vai estar manco. Vamos estar manco, vamos estar inseguro, vamos estar fraco, vamos estar com medo. E aí eu percebi, né, lembra que eu falei no início da conversa, só existe o medo e o amor? Na verdade, só existe o amor. O medo é o amor mal interpretado. Concordam comigo? Agora que a gente já passou por todas essas informações, eu posso falar isso. Então, hoje a gente vai ter a oportunidade de passar um trabalho aqui com muitos insights. O que eu falei aqui, o que minha mãe falou, vão abrir novos portais de interpretações que vão poder levar a gente para novas dimensões. O que é dimensão? Dimensão é perspectiva. O que é perspectiva? É interpretação, é ponto de vista. Então a gente está começando aqui agora a entrar dentro de um movimento que a gente vai ser a própria natureza se expressando através de nós. Tá? Para mim, quanto mais eu me estudo, mais eu vejo que a iluminação é para a Terra. A gente está caminhando para a Terra. Não adianta a gente se iluminar e perder a humanidade. Que iluminação é essa? A iluminação é a gente se tornar mais humano, mais amoroso, olhar o outro como si mesmo. Não adianta a gente achar que a gente vai iluminar e a gente vai se transformar num ser especial, né? Agora eu estou num outro nível de compreensão da vida. Isso é um grande engano, porque não existe o outro. Então, é um movimento de reconhecimento de nós mesmos como parte da natureza. A ayahuasca me falou que a gente está num processo de tirar todas as programações artificiais de nós para que a gente possa dar voz ao planeta Terra. A consciência do planeta Terra. Veja, o planeta Terra tem milhões de anos de sabedoria. Hoje eu começo a compreender que os avatares que passaram na Terra eram seres que eram simplesmente tradutores. Eles limparam seus aparelhos, né? Jesus Cristo, quando foi 40 dias para o deserto, ele foi lá para justamente, não foi para lutar contra os demônios do mundo, não. Ele foi lá para lutar para compreender, né? A gente tem até essa maneira de que a gente vai lutar contra os nossos próprios demônios. Se a gente continuar na luta, a gente vai estar sempre no mesmo movimento de criar separatividade. Se você luta com alguém, é porque existe dois. Se existe dois, sempre que existe dois, existe oposição, existe conflito. Sempre que a gente enxergar algo fora de nós, existe conflito, e aí não está dentro das leis da natureza, que é a integração, é o um. Eu vou corrigir aqui, que a ayahuasca sempre pede para eu não falar lei. Ela pede para eu falar ciclos da natureza. Então, repara só, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Quando a gente está dançando, a gente está em plena harmonia com a natureza. Pensou que dançou, tropeçou, bateu em alguém. Então, repara bem. Na ayahuasca também, uma vez, ela me falou, eu estava cantando, ela falou, Bruno, não canta música. Aí eu, como assim não canta música? Ela falou, seja a música. Olha a diferença.
cantar a música, você está projetando a música como uma imagem externamente a você, querendo acessar. Aí é igual aquele negócio de desenho animado, que tem a vara e a comidinha, a pessoa vai correndo e nunca encontra. Então, sejamos o outro, sejamos a vida, sejamos as situações que se apresentam para nós. Nada está fora de nós. Porque não existe eu, não existe outro, não existe separatividade. Até a matéria e o espírito é a mesma coisa. Separaram isso para criar oposição. Olha só quanto conflito que tem, né? Eu já fui nos dois polos. Eu era da matéria, aí tinha conflito com o espírito. Aí depois eu fui total para o espírito, fiquei com conflito com a matéria. Então, é caminhar para a integração. A ayahuasca é integração. A ayahuasca é libertação da dualidade. Aí a gente consegue ter o nível de compreensão, sabedoria e amor que todas as pessoas que a gente viu passar pelo planeta aqui, que falaram coisas lindas, a gente começa a chegar nesse nível de compreensão e a gente começa a manifestar arte. Porque a ayahuasca falou, quando vocês chegarem nesse ponto de dar voz à natureza, vocês vão ser a maior obra de arte na Terra. Vocês vão criar arte. Vocês vão falar algo, vai ser arte. Vocês vão se movimentar, vai ser arte. Vocês vão caminhar, vai ser arte. E aí as manifestações artísticas é tudo fruto desse ponto, desse estado. Aí vai fazer música, vai fazer poesia. A gente vai expressar, é a exposição da história. A gente vai expressar a beleza que a gente está encontrando na unificação de tudo dentro de nós. Então esse é o recado que eu queria dar para vocês. Estou muito feliz, estou até arrepiado aqui, eu comigo mesmo. Então, agora vamos para algumas coisas práticas do ritual. A gente vai ter 3 doses, tá? A gente trabalha com 3 doses no ritual. Na primeira dose a gente vai tocar músicas, a gente tem um irmão que vai colaborar com a parte musical aqui, muito grato. E aí, na segunda, em determinados momentos, a gente vai botar também músicas gravadas aqui para a gente entrar em outros níveis de frequência. Na segunda dose, a minha mãe vai fazer uma meditação guiada, que é o momento que a gente vai poder se enxergar, né? Ela vai deslocar o nosso corpo emocional do nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, para que a gente possa enxergar as coisas sem as manifestações emocionais muito presentes. Então a gente vai poder enxergar todos os processos nossos. E aí na terceira dose eu faço um trabalho de ativação. O que é um trabalho de ativação? Nós vamos expandir. O trabalho da minha mãe meditação é introspecção, feminino. Meu trabalho é mais solar, que é um trabalho de expansão. Então a gente vai vibrar muito alto. Eu vou estimular essa vibração para que a gente possa compartilhar a cura e a conscientização e as novas interpretações que foram geradas nesse trabalho, tá? Não se preocupem se a mão tremer um pouco, não tem problema. Isso é só o nosso aparelho se recalibrando com as novas frequências e vibrações que a gente vai estar tendo acesso, tá? Peço por gentileza que não se ausentem aqui do trabalho, tá? O trabalho é aqui dentro. Peço que não conversem, né? A gente vai estar num estado muito fino. Eu gosto de falar que a força da ayahuasca é uma força muito fininha ali. Quando a gente está no fino da ayahuasca, a gente dança não esbarra em ninguém, é uma coisa linda. Até tem umas coisas de Matrix, até que o braço de alguém passa, a gente esquiva na hora. É uma coisa muito natural e muito linda, né? Então esse é o estado fino da força. A gente está completamente integrado com o trabalho coletivo. Eu gosto sempre de falar que o trabalho da ayahuasca é um trabalho individual, mas quando a gente está nesse fino da força, aí vira uma corrente, vira um trabalho coletivo mesmo, né? Tá cada um no seu lugar. A força vai sempre querer levar a gente para o nosso lugar. Isso acontecia comigo. A força, Bruno, vai lá dançar. Aí eu ficava, não, vai todo mundo ficar me olhando, não quero. Aí é pedir a peia, né? Porque aí a peia vem.
Então, até a gente falar, não, tudo bem, então eu vou dançar. Aí a gente vai meio contrariado, mas vai, né? E aí chega na hora da dança e entra aí a gente está exatamente onde a gente tem que estar. Existe uma inteligência superiora, né? Que está, não vou usar a palavra comandando, mas está dançando com a gente aqui a todo momento, tá? Mais alguma orientação que eu esqueci, mãe? Não conversa, não... Pessoa muito íntima, ficar separada. Se tiver alguém muito íntimo, que seja de primeira vez, ou que sentem separados de um do outro, para não entrar. Uma coisa importante de falar. Se alguém, por acaso, durante o trabalho, estiver passando mal, entre aspas, não se preocupem, tá? Porque essa pessoa, na verdade, ela está passando muito bem. Ela está justamente no processo de ir ali, debaixo do tapete, ali, para compreender seus próprios processos, né? Se a gente se conectar com isso, aí a gente é que entra na pilha, a gente é que fica mal. Então não se preocupem, tá? Todo mundo volta e volta muito melhor do que a gente chegou, tá? Conversar já falei para não conversar. E a peia, né? Que minha mãe falou para eu falar da peia. O que é a peia? A peia é um processo de negociação. É um processo de negociação entre a parte nossa que quer ir e a parte nossa que quer ficar, ainda apegado a algumas coisas, né? Então essa negociação, ela demanda muita energia. É como se todo o nosso sistema focasse toda a nossa energia naquela demanda ali. Então, por isso que às vezes, quando a gente está na peia, né, a gente não consegue nem levantar, né, fica lá deitado e tal, mas saiba que isso você não está passando mal, você está se curando, é justamente o processo de integração, porque é um conflito de interesses, né? Uma parte nossa quer, outra parte nossa não quer. Mas aí vai apaziguando, eu acho que vai ajudando a apaziguar. Essa negociação demanda muita energia, tá? Então não se preocupem de, por exemplo, fazer limpeza, tudo isso é processo de cura. A gente está colocando para fora, através do vômito ou da diarreia, coisas que estão dentro de nós ali, emocionais, ali, né, porque o que acontece? Quando a gente sobe a nossa vibração, o que está embaixo não tem mais aonde se segurar, não tem mais aonde... E aí ele é como se fosse ejetado mesmo para fora, não tem mais lugar dentro de nós, porque a gente subiu a vibração. Então, quanto mais alta a nossa vibração for, mais a gente vai poder se libertar dessas coisas que estão ainda entranhadas dentro de nós, tá? Pergunta? Desculpa, então. Fica à vontade. Quando você tem um processo de limpeza logo depois de alguma dose, tem chance de você jogar toda, eu acho, fora? Isso é uma coisa que algumas pessoas me falam, né? Mas eu já fiz limpeza logo depois de tomar a dose e entrei numa força louca. Agora, tem gente que, fiz limpeza logo depois da dose, vou tomar outra. Aí cada um sabe de si. Pode vir as duas doses juntas, né? A minha dose, quando eu tomo, porque já se espalha, né? Se tomou, já está se espalhando no teu corpo, né? Então, aí é uma coisa de cada um. Fiquem à vontade, tá? Eu acho que é isso, então, galera. Vamos para o nosso trabalho. Sem celulares, por gentileza, celulares desligados, tá? Um aviso, o rapé, ele vai estar aberto durante todo o trabalho, tá? Nós temos alguns aplicadores aqui, né? Carlos Bruno, Álvaro, Gi, né? Então é só ver se a pessoa não está no trabalho ali e pode pedir o seu rapé. Se for primeira vez ou primeiras vezes, eu peço só que avise, por gentileza, para a pessoa aplicar bem pouquinho, para ir tomando contato com a medicina. O que a gente está fazendo aqui é fazendo amizade com a medicina, né? Então é um processo da gente fazer amizade com a ayahuasca, de fazer amizade com o rapé. Tá bom? Eu quero parabenizar todos vocês e agradecer também a presença de todos vocês aqui. Cada um que está aqui tem uma função no trabalho. Seja deitado, seja sentado, cada um tem uma função no trabalho que está trazendo coisas que a cura de cada coisa dessa vai expandir para outras pessoas que estão precisando da mesma cura. Tá?
Então, ó, gratidão, bom trabalho para todos. Arro! Arro!